Direto dos estúdios da Hype 85, começamos agora o Na Paz, esse podcast diferenciado que vai te fazer crescer, abrir teu entendimento e te deixar na paz. E hoje a gente está recebendo aqui uma convidada especial, maravilhosa. Hoje, dia 6 de agosto de 2024. Por quê? Porque ela é pré-candidata a vereadora de Fortaleza, ela é administradora, ela é líder de jovens, é uma futura pastora de jovens. Seja bem-vinda, Isabela Amém. Rocha. Tudo bem, Belinha? Tudo bem, tio Douglas. Que prazer que estar aqui. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com o senhor. Poder conversar, trazer para as câmeras que a gente conversa em casa, né? Olha aí, que maravilha. Seja bem-vinda, Belinha. Obrigada. Belinha, ó, ela revelou logo, é a minha sobrinha, tá? Tá certo? Mas tudo bem. Belinha, seja bem-vinda ao Na Paz. Muito bom ter você aqui. Esse projeto maravilhoso, né, que Deus tem colocado na nossa vida. E Amém. você, como uma convidada de honra, é a nossa primeira convidada mulher. Olha aí, Vem que legal. brilhantar o Na Paz. Isso é muito bom. Seja muito bem-vinda. Que você sinta-se totalmente à vontade para falar aquilo que você quiser, porque eu sei que você é uma pessoa muito especial. Quem é a Isabela Rocha? Diz para nós. Bom, eu sou filha do Rusto da Maclóvia, né, um casal de pastores aqui de Fortaleza, líderes do M12 também. Sou sobrinha do Douglas, a Carleane, os pastores Chara, Amanaias. Tenho uma irmã, moro aqui em Fortaleza, cresci em Fortaleza e fui criada, né, pela nossa família. Hoje a gente está lá no Conjunto Ceará, congrego na igreja, faço parte da liderança dos jovens, né? Lidero os jovens, os adolescentes e tudo. A gente faz esse trabalho muito legal com a juventude dentro da igreja. Estou quase, falta assim, o último passo para estar me formando em administração, só falta entregar o TCC. E aí, senão já tá tudo certo. E tenho 22 anos, fiz 22 anos e atualmente sou pré-candidata a vereadora em Fortaleza, começando esse projeto, começando esse propósito de Deus na nossa vida, na minha vida, na vida da nossa família. E tá show, a gente tá aí, tá na luta. Que maravilha, Belinha. Eu sei que você agora está entrando nesse lado da política, né? Isso é algo muito maravilhoso, né? E desafiador. Porque o que foi que mexeu contigo? O que foi que tocou no teu coração? Como é que foi esse desejo de ir para o lado da política? O que foi que aconteceu no cenário brasileiro, no cenário da sua vida, Sim, que te motivou a entrar nessa área da política? Fala para nós aí. Hoje em dia tá um pouco mais natural a juventude engajar na política, né, em movimentos políticos, como o senhor com certeza consegue perceber nas redes sociais. Mas antes, quando um jovem abria a boca para conversar sobre política, o pessoal olhava assim, achava estranho, porque não era algo comum. Mas desde na minha adolescência, ali dos 14 anos de idade, eu já comecei a me interessar por assuntos políticos. Comecei a me interessar por assuntos ideológicos também, não somente política com os presidentes, com os deputados, não somente ali com o Senado, mas também com assuntos que eram relacionados sobre a política. E já costumava ler bastante livros, tinha cursos, assistia cursos, acompanhava nos stories pessoas que falavam sobre isso. Naquela época ainda não tinha o Nicolas Ferreira, né? Era o quê? Em 2015, 2016. Então a gente ainda não conhecia ele. E sempre gostei de acompanhar, sempre meu pai me incentivou muito, né, ele me deu um livro, um dos primeiros livros que ele me deu foi um livro sobre política, tinham diversos artigos, comentários políticos e assuntos políticos nesse livro, e foi quando eu comecei a gostar, engajar, e quando a gente conhece, a gente começa a trazer essa causa para o nosso coração. E foi quando eu fui começando a conhecer o movimento feminista, quando eu fui começando a conhecer realmente como é que funcionava o sistema político brasileiro, os três poderes, como a gente poderia agregar como jovem naquele momento. E aí
eu fui gostando, foi algo que Deus foi cultivando no meu coração e sempre me interessei, sempre ia atrás, sempre trazia assuntos políticos pra roda. Tinha gente que ficava assim, Bela, mas já vai meter política? Eu falo, claro, gente, tudo é sobre política. Verdade. A política tá no nosso dia a dia, então a gente assiste um filme, mas isso é besteira. Eu falei, tudo começa no filme, tudo começa na música, depois a gente tá vivendo o que nós estamos vivendo hoje e não entende o porquê. Então, tudo começa na política. Eu entendi isso desde muito novinha. E aí já começava, engajava, gostava demais. Conversava muito com meus pais. Com o senhor, a gente conversava bastante também, com minha tia Carla. E Deus foi cultivando no coração esse amor pela política mesmo. Sei. Aí, Belinha, me diz uma coisa. Como jovem que você é, né? Você é uma jovem engajada. Sim. Engajada em vários setores, onde a juventude, ela deve ser engajada. Assim, qual a maior dificuldade você, como uma jovem que está entrando nessa carreira, mas também está ali voltado para o lado do ministério, Sim. que depois a gente vai entrar nisso, tá? Tá do bom. Ministério. Mas vamos logo aqui com a polêmica, né? Vamos logo aqui com a polêmica, que é a polêmica da política. E assim, uma jovem cristã que tem valores, né, cristãos, princípios cristãos, envolvido com algo que é tão batido, né, que é a política. Qual o maior desafio que você está sentindo agora que você está entrando nessa área, o que você tem visto, que você vê assim como um impacto na política que mexe com os teus princípios? Qual é a dor? Sim. Né? Tô começando a entrar nos bastidores da política, né, e falando como uma cristã, como uma pessoa que vive os princípios da Bíblia de Deus. O que a gente percebe é o espírito da mentira, o espírito do engano. Então, as pessoas, elas sempre querem escolher fazer o errado, fazer o caminho errado, fazer da forma errada. Nós, como cristãos e temos princípios, a gente escolhe trilhar o caminho certo. E muitas vezes, quando a gente escolhe esse caminho certo, a gente pode ser prejudicado de alguma forma, tecnicamente falando, dentro do partido ou em pautas políticas ou até mesmo em rede social, porque a gente decide viver no caminho certo. Então, acho que como cristã, esse tem sido um dos maiores impactos que eu tenho visto, que a gente escolhe fazer o certo e muitas vezes o certo é o mais difícil ou mais prejudicial dentro do partido. As pessoas que fazem errado às vezes tomam mais vantagem porque estão fazendo errado, né? Estão escolhendo o caminho mais curto, mas que lá na frente a gente sabe que não é o melhor caminho, nem o melhor resultado. Então, tem sido essa de escolher o certo e permanecer no certo, né? Mesmo que o fazer o errado possa vir trazer benefícios, escolher permanecer no certo, mesmo que a gente perca algum benefício lá na frente, a gente não perde os nossos princípios. Quando a gente vai fazer as reuniões de pré-campanha, eu converso muito. Em família, em equipe, a gente prefere perder o que essa terra pode oferecer para nós, mas deixar guardado o que o céu já tem reservado para a gente. Então, permanecer firme nos princípios, não negociar isso, vai fazer com que a gente tenha resultados, não somente aqui na terra, mas também no céu. E aí, como fala na Bíblia, né? Do que adianta a gente ganhar aqui o mundo, ter tudo aqui na terra, ter benefícios, ter vantagens aqui na terra, se a gente vai perder a nossa alma, se vai perder a nossa salvação. Então, abrir mão de fazer o certo, de cumprir o princípio, é desafiador dentro da política, isso é verdade. A política é um ambiente, sim, corrupto, muito sujo, é uma esfera onde as pessoas, elas entram e você percebe que o espírito realmente corrompe as pessoas. Mas existem aqueles que escolhem viver os princípios, e a gente tem visto nos últimos anos jovens, homens, mulheres, pais de famílias, pastores que têm engajado na política e têm permanecido firmes nos princípios, mas é um espírito, sim, tentador e que quer corromper, principalmente aqueles que têm Deus no coração, né? Que o diabo quer tentar tirar esse princípio, esse valor, histórico, né? O quer valor sujar. Espiritual, né? Exatamente. E isso é muito verdadeiro lá, esse espírito de engano, de maldade, e principalmente também o espírito da sedução. A política é muito sedutora, então ele tenta dilubriar, né, o jovem, a mulher, o que está chegando, e apresentar a eles um caminho que muitas vezes não é o caminho correto. Então, essa questão de escolher sempre o certo, permanecer nos princípios,
é o mais desafiador dentro da política. Legal, Belinha. Belinha, tu falou a respeito aí de princípios, valores. Você que está entrando nessa área, você que é universitária, né? Quase, eu te apresentei aqui como já administradora. Já tô quase... Então, pronto, tá chegando lá, lá. Você como universitária, tem um convívio com jovens ali, tá na política, então são áreas desafiadoras, onde se mexe com ideologias, onde se mexe com sofismas, ideias humanas, que elas, historicamente, é comprovado que elas quebram, elas vão contra ao princípio bíblico, algumas delas ao contrário da própria família, que é algo que você valoriza, que você começou falando logo da sua família, dizendo que você tem um pai, tem uma mãe, quer dizer, tem uma tia, tem um tio. Isso é perceptível a respeito dos seus valores. Dentro da área universitária e dentro da área da política, você percebe uma ideologia contrária a isso, assim, muito forte, que queira barrar o teu projeto, o teu sonho, aquilo que você deseja? Na universidade, tem todo tipo de jovens, né? Todo tipo, desde o jovem que tem uma família até o que não possui, do que vive numa situação de vulnerabilidade até o que tem um poder aquisitivo maior. Então, tem todo tipo de gente no meio universitário. E, de fato, essas ideologias, elas alcançam de todas as classes, em todos os tipos de pessoas, ela chega até essas pessoas. E a família é o principal pilar, fundamento, que faz com que o jovem não se renda a essas ideologias que são mais humanistas, né, mais voltadas para o homem, mais voltadas para a natureza humana, e são contra os princípios da palavra, como o senhor falou. Muitas são voltadas para a desconstrução daquilo que o Senhor definiu como sagrado, que Deus definiu como sagrado. Então, muitas delas são contra o casamento, são contra o homem ser, né, o pastor da casa, ser o sacerdote da casa, são contra a união matrimonial tradicional, como chamam, né, do homem e da mulher. Homem e mulher. Isso, são contra definições, são contra rótulos, digamos assim. Que não é rótulo, né? Deus definiu o que é o homem, o que é a mulher. Deus definiu o que é o certo e o que é o errado, o que é o animal, o que não é animal. Deus definiu tudo. Ele é um Deus sim ou não. Com ele não existe dúvida e não tem espaço para dúvidas e ideologias humanistas. Então, eles pegam essas ideias e eles transformam para o homem e relativizam para o homem e trazem a ideia de que tudo depende, porque eu sou humano, então eu sou volátil, eu sou vulnerável à situação, à sociedade, aos meus próprios sentimentos, porque uma hora eu posso me sentir uma coisa, outra hora eu posso me sentir outra, então eu sou fluido, eu sou livre para me expressar. E Deus nos deu liberdade, mas Ele também nos dá princípios. Então Ele nos dá o livre-arbítrio, mas Ele também deixa para nós os 10 mandamentos. Eu não posso sair por aí fazendo o que eu bem entendo, porque existem regras a serem cumpridas, né? Princípios, fundamentos a serem cumpridos. E como jovens, o senhor trabalha com a juventude já há muito tempo, o senhor entende. Alguns anos. Não pode nem fazer uma revela a idade, né? Não, mas eu tirei a barba, tô mais bonitinho. Tá mais novo, né? tá mais novo. E o seu trabalho com a juventude, o senhor sabe que os jovens não gostam dessa definição. Não gosta de padrões, não gosta de seguir regras, não gosta de ter uma liderança. Desafio. Então, na universidade, é o primeiro passo que o jovem está tendo como independente. Então, o que é que ele pensa? Ele chega lá, ele acha que já pode fazer tudo, porque ele não está mais na escola. Alguns já entrando no trabalho, então ele já está vivendo a própria vida, já está na própria rotina, já está começando ali a viver uma independência longe dos pais. Então, ganha logo uma conta bancária. Já ganha logo um cartão de crédito. Exato, já pode tirar tudo. Já acha que já é adulto. Ainda, né? Ainda é sujeitado pelos pais, ainda vive com os pais, né? Mas eles querem viver essa liberdade. Então, a ideologia apresenta para eles o quê? A ideia de que eles estão fora do âmbito familiar, eles podem viver uma vida mais feliz, desconstruída. E aí, por isso que muitos se rendem. Então, eu tenho uma mulher, uma menina, que é filha
de pais casados, uma família estruturada, um pai, digamos, um evangélico, né, um cristão, e a mãe cristã. E aí ela vai para a universidade. Na universidade é mostrado para ela que esse casal, esse relacionamento do casamento tá errado. E ela vê dentro de casa o pai trazendo a provisão e a mãe se submetendo à missão do homem. Ela olha e fala, eu não quero me submeter a um homem. Eu quero viver minha própria vida, eu quero viver minha independência. Eu quero viver do jeito que eu quero. E ela vai começando a se dilubriar com ideias que são feministas, né? De que a mulher não precisa do homem. E aí começa, mas minha mãe não tem os mesmos direitos que o meu pai. Meu pai, ele é mais... A sociedade valoriza ele mais do que minha mãe. E ela começa a entrar em dúvidas. As pessoas começam a dizer, mas por que sua mãe tem que cuidar da casa e seu pai tem que sair para trabalhar? Ela não fica presa dentro de casa? Mas por que é a mulher que tem que engravidar? Por que ela que tem que ser mãe? A maternidade não é uma escravidão? Não é uma forma de prender a mulher dentro de casa? E quem diz que o homem e a mulher tem que ter um relacionamento? O casamento não é uma prisão para a mulher? E aí a jovem, se não tiver a base, como eu falei de início, se não tiver a família como fundamento, ela começa a pensar, meu Deus, é verdade, por que eu quero casar, ficar presa a um homem só? Pra que se eu posso ter vários? Se eu posso sair para várias noites e para várias festas, ter várias experiências com várias pessoas, por que eu tenho que estar presa a um homem? E por que eu tenho que cuidar dos meus filhos dentro de uma casa? Por que eu não posso estar por aí viajando no meio do mundo, fazendo o que eu quero? Então, aí a jovem vai começando a ficar meio, eu quero essa liberdade, eu quero essa liberdade, eu quero essa liberdade. E aí acha que já é independente, começa a se envolver, e aí começa com uma liberdade mentirosa, né, uma falsa liberdade, e no final ela já está envolvida com pautas como a favor do aborto. Se eu não quero ter, então eu mato a criança dentro de mim. Ela começa a virar coisas inconsequentes, começa a ser a favor de meninas, crianças que querem trocar de sexo, né, trocar o gênero. Então, tudo começa nessa falsa liberdade que viva a minha própria vida, quero ter os meus direitos, e no final acaba ofendendo direitos de outras pessoas, né, de crianças, bebês e etc. Então, tudo começa nessa ideia de falsa liberdade. O jovem, ele quer liberdade, você sabe. Ele quer estar fora, ele quer estar vivendo a vida, e as ideologias... Alguns a vida doidado, né? A vida doidado. Porque dentro de casa, os pais que têm juízo, né? Eles criam o filho, não, meu filho, no caminho correto. E aí o jovem não quer ver isso. Então, a universidade é como essa porta de entrada para a liberdade, porque afinal ele tá vivendo a rotina dele, as aulas são diferentes, às vezes tem que estar no estágio, tem que estar na faculdade, é diferente, é um momento realmente de desconexão de sair debaixo, digamos assim, dessa independência de vida com os pais, não independência dos princípios, não independência da obediência. Então, é por isso que muitos jovens são corrompidos dentro da universidade. Digo isso porque quando eu entrei com 17 anos ainda. E eu já tinha que ir de ônibus sozinha, já tinha que fazer a minha agenda do dia sozinha, já estava começando a entrar em projetos, então às vezes eu tinha que estar em outras empresas, né, que a gente fez consultoria, e aí eu tinha que me virar, porque meu pai tem a agenda dele, minha mãe tem a agenda dele, não tem como ele ficar me deixando. E foi quando eu comecei a ter essa vida um pouco mais independente, de ter a minha rotina. E aí é nessa hora que eu fui percebendo, olha, por isso que os jovens ficam se perdendo, porque eles acham que são donos da própria vida, porque agora andam sozinhos e vivem a rotina sozinhos. Então, é mais ou menos... Sei. Belinha, e assim, você falou, a gente percebe claramente você fundamentada dentro de uma rota, está fundamentada, está estabelecida, está fincada dentro desse princípio, dessa rota. Já aconteceu algum momento dentro da faculdade, na universidade ali, um embate, uma situação, né, que alguém que foi contra o teu estilo de vida, né, porque isso, com certeza, muitos jovens, quando estiver assistindo esse episódio do Na Paz, né, eles vão se deparar com essa situação. Ou já se deparou com a situação. Ele tem o mesmo princípio que você, ele acredita, ele está fincado, ele tem aquela rota estabelecida para a vida dele, ele foi criado numa família. Mas aí, quando chegou naquele lugar, ele foi contaminado por uma ideia diferente daquilo que ele viu dentro de casa. Sim. Né? Já aconteceu alguma coisa assim contigo? Alguém chegar assim, ô Belinha, que história é essa?
Sim, entendi. Conta aí alguma história ou experiência que você viveu, assim, porque, apesar de você ser novinha, né, você disse a sua idade, eu não perguntei, certo? 22. Mas alguma experiência desse tipo? Bom, como cristão, a gente sofre perseguição em todo lugar. Faculdade, trabalho, até na escola. As crianças novinhas, bebês, assim, né? Como a Bianca, de 4, 5 aninhos. Algumas, quando se declaram cristãs, já tem criança que fala... Quem é a Bianca que você falou? Bianca, minha prima. Sua filha, mas é minha prima. Bianca de 4 aninhos. Tem crianças que... já ouvi relatos de quando a criança falou que era cristã, outra falou, quem é Deus? Não acredito, Deus não existe. E isso já em criança ali na faixa etária de 4, 5 anos. Então, como cristão, a gente já sofre esse tipo de... Eita, é cristão, é quadrado, é careta, é crente. Que é a palavra que ninguém gosta, é crente. Então, já tem essa primeira rejeição. E aí, quando você diz, não, eu sou cristão e eu sou conservador, né? Sou de direita, vivo ali conforme... conservamos os princípios e não somos do lado progressista, que é o progressista, é aquele que quer estar transformando e mudando e está progredindo o tempo todo, mas sem aprender com o passado, sem aprender com os princípios do passado. Então, ele quer estar mudando tudo. Então, sem olhar para a base. Por exemplo, conservador, o homem e a mulher têm um casamento. Aí vem o progressista e fala... Quem diz que é só o homem e a mulher? Não, mas eu acho que eu sou uma mulher que se sente homem, então ele quer mudar as regras o tempo todo. É assim que o progressismo funciona. Quando a gente diz que é cristão e conservador, conserva os princípios, aí a pessoa, meu Deus, já acha que nós somos racistas, homofóbicos, tudo que tem isso, machista. Então, já tem esse estereótipo que é totalmente errado, né? Que foi a esquerda que construiu isso, foram os progressistas que trouxeram essa briga. E aí a gente já sofre isso. Eu, particularmente, sou muito, como o senhor falou, né? Eu sou muito convicta realmente daquilo que eu acredito e eu não tenho medo nem vergonha de falar e defender aquilo que eu acredito de forma alguma. Se eles não têm o direito de falar besteira, eu também posso falar a verdade. Então, eu tô nem aí, eu falo mesmo. Claro. Me posiciono. E na universidade, quando foi na época, né, que a gente estava bem quente nos movimentos políticos e tudo, eu usava camisas, né, que eram a favor da família, que era a favor de Deus, a favor do Brasil, e o pessoal já olhava de cara feia. Eu fui uma das primeiras da minha universidade a usar a camisa do Brasil, em época ali, 2021, 2022. E era a época que tava tendo até jogo do Brasil, se eu não me engano. Eu fui um dia com a camisa do Brasil e a pessoa, eu passava assim e todo mundo ficava olhando pra mim e falava, meu Deus, será que eu tô uma coisa errada aqui? Tô feia hoje, o cabelo bagunçado. Mas era porque eu estava com a camisa do Brasil. E aí comecei esse movimento. E aí uma vez eu usei uma camisa que era... representava, né, aquilo que eu defendia, liberdade e tudo, e teve uma pessoa que ficou extremamente chateada porque eu usei essa camisa, se sentiu ofendida, e aí ela queria que eu fosse expulsa da universidade, porque eu usei uma camisa que defendia aquilo que eu acreditava. Então, várias pessoas iam pra faculdade com a camisa do Che Guevara, teve um jovem lá que foi com um chapéu que fazia analogia ao nazismo, e ninguém falou nada. Então, eu usando uma camisa do Brasil, ou uma camisa que representava aquilo que eu tava defendendo na época, eu já era atacada. Então, e a galera com o uso do Che Guevara, do Lula, né, enfim, de vários outros personagens, de Stalin, e ninguém falava nada. Mas, quando chegava com a camisa do Brasil, todo mundo já olhava torto. Era uma agressão. Era, meu Deus, tá passando ali... Você vestir a blusa da sua pátria é uma agressão. Exatamente. E eu vivi isso na universidade. Mas nunca baixei a cabeça, sempre ia e ainda fazia meus amigos usarem. Olha, sexta-feira vai todo mundo de camisa do Brasil. E o pessoal ia, a gente fazia um movimento, todo mundo ficava olhando assim, achava ruim. Mas a gente tava usando nossa liberdade, né, pra estar se expressando. Legal, tu falou, vamos agora ir pro lado cristão, né? Cristão da coisa, o lado espiritual, né? Ele, apesar do lado espiritual, ele domina a nossa vida, nós somos 100% espiritual. Andamos no espírito, Andamos no espírito. E assim, você é filha de pastor, que já é um tabu para muita gente, né? Aí tá na política, filha de pastor, liderando jovens, né?
Como é tá nessa pegada jovem que poderia estar por aí vivendo a sua vida doidado, mas resolveu ser crente, ser uma referência no meio da juventude cearense e fora do Brasil também, porque você é conhecida fora do Brasil. Amém. E assim, não escolheu o lado, por enquanto, né? Por enquanto. Sim. O lado da chamada de pastoreio, Sim. mas lidera a juventude. A sua fé, como é que está a fé? Como é que você vê a fé hoje da juventude nesse tempo? Como é que você olha para a fé dentro da igreja? Né? Os jovens que estão na igreja, o jovem que está fora da igreja, o jovem que está na universidade. Sim. Como é que está a tua fé hoje a respeito disso? Como é que está a tua visão a respeito com a juventude atual? Bom, para começar pela juventude, né? O senhor, como eu falei nisso, trabalho de juventude há um tempão. Então, acho que o senhor já percebeu que existiram mudanças na juventude. Na época que eu fazia parte da juventude, que era adolescente, né? Tinha 11, 12 anos, fazia parte da juventude. Como do grupo mesmo que estava participando, era de uma forma. E hoje eu vejo que já é de outra forma totalmente diferente, que já mudou. Isso, 7 anos, né, de diferença, o intervalo, já teve uma mudança nos jovens. Os jovens hoje, eles vivem mais pela fé, mas eles não se movem muito pela fé. Porque, como a gente vê, os jovens hoje em dia são muito acometidos por doenças emocionais. Então, são mais ansiosos, são mais depressivos, têm mais crise de pânico. Então, eles têm mais medos, eles têm medo de agir, medo de ir, medo de falar, de ser quem eles são, porque às vezes o mundo coloca uma pressão tão grande, um padrão tão grande, que é verdade, que eles falam, meu Deus, onde eu me encaixo? O que é que eu faço? E aí, até trazendo assim um pouco da política novamente, né? As ideologias apresentam uma carrada de coisas que você pode ser e no final das contas eles não sabem quem são de verdade. Então gera essa dúvida, essa crise de identidade. E aí é o que impede eles, ao meu ver, né, assim, trabalhando com a juventude já há 4, 5 anos, né, tem um tempinho já, desde novinho, tem um tempinho, a gente já fica. Já. E aí eu vejo muito essa crise de identidade, que é o que faz barrar a fé deles. Então eles acreditam muito em Deus, são muito sedentos por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus, pela palavra. É tanto que as igrejas hoje são lotadas. Qualquer igreja que o senhor for hoje tá cheio de gente, assim, no espaço que eles possuem. Porque os jovens estão sedentos por Jesus, estão sedentos por Deus. Mas essa crise de identidade impede com que eles acessem a Deus e a palavra verdadeira, o verdadeiro evangelho, né? Como dizer assim, o evangelho da transformação. Que é até o que a pastora Carliane prega muito, o evangelho que transforma. E alguns não conseguem acessar essa transformação na vida e deixar esse caminho da perdição, digamos assim, por causa dessa crise de identidade, que impede eles de estarem vivendo. Eu não sei quem eu sou, então ele vai atrás do mundo para descobrir quem ele é, como é que ele vai agir, como é que ele pode ser feliz. Ele vai atrás das coisas lá fora e não dentro da casa do Senhor. Então ele fica nesse vai e vem, mas tem muita fé, são muito sedentos, sentem a presença de Deus, muitas vezes são usados por Deus também nos cultos, choram bastante ou desenvolvem dons espirituais, não somente de línguas, mas dons de discernimento, sabedoria e tudo. Mas quando vai pro cotidiano, tem essa crise de identidade, tem esses problemas de ansiedade, de depressão, e aí acabam não se conectando com Deus. Então, tem essa como posso dizer, tipo, essa barreira, que eles vivem muito da fé, acreditam muito na fé, têm muita fé em Deus, mas não vivem pela fé. Então, eu vejo que acontece muito isso. E na minha vida foi muito natural, né? Desde novinha a gente foi criada nos princípios, aí a gente teve aquela fase da adolescência, aquela fase complicada, mas sempre foi muito exposto para nós, esse é o caminho, e esse aqui é o melhor que vocês podem trilhar. Deus sabe qual é o melhor para vocês. E eu e minha irmã, assim como minhas primas, né, que também, suas filhas, as filhas da tia Carla, as filhas, tem o Levi, né? O Levi e a Nani, nós somos muito ensinados por esse caminho.
esse caminho de estar nos caminhos de Deus e seguir os princípios. E a gente vê o mundo, e a gente sabe, e conhece muito relatos, a gente vê pessoas, conversamos bastante com as pessoas, a gente vê. Às vezes a gente não precisa viver para saber. Não é verdade isso, você tem que viver a experiência para saber. Muitas vezes não, a gente consegue aprender sim com quem já sabe, já viveu. Então a gente escuta muitas histórias, já se relaciona com muitas pessoas e a gente consegue ver, né? Poxa, esse realmente é o caminho certo. É o mais difícil? Claro, com certeza, porque é o caminho da verdade. E a verdade é sempre mais difícil. É o correto, mas ela é mais difícil. Mas é o que a gente escolhe, é o que a gente está vivendo. E desde novinha é muito natural sempre escolher o caminho de Deus. Então, ó, tudo que a gente faz até é sempre voltado para Deus. E a gente olha e fala, como é que isso pode agregar no ministério? Quando eu fui decidir minha faculdade, foi pensando nisso. Desde o meu, quando eu tinha 16 anos, né, primeiro ano do ensino médio, eu já começava a pensar, o que é que eu vou fazer de faculdade? Porque eu sempre quis ir pra faculdade, era meu sonho. Eu falava, qual curso que eu vou fazer? Eu pensava, psicologia, porque eu trabalho com pessoas. Aí eu pensava, administração, porque eu posso administrar na igreja. E aí eu pensava, engenharia, já pensei também de produção, porque eu consigo lidar com processos, né, e tudo, tipo... sistemas, etc. Aí direito, porque eu posso advogar pelas pessoas, eu posso defendê-las e isso pode ajudar no reino. Então, todas as decisões que eu tomei na minha vida, porque meus pais me ensinaram, foi pensando no reino. Como que isso vai agregar no reino? E aí, no final, quando cheguei no terceiro ano, eu fiquei em 2. Psicologia ou administração? Psicologia porque eu trabalho diretamente com pessoas, né? Então, estudar o comportamento e tudo. Ou administração, porque eu poderia administrar na igreja, cuidar da logística, que é essa parte que eu gosto, né? Planejamento e tal. E auxiliar, de alguma forma, ali na administração da igreja em si. Entendi. E esse foi o principal motivo de eu entrar. E aí, quando eu entrei, eu fui me descobrindo, né? No final, acabou que eu tô indo pra política, pra gestão pública. Ia pra gestão da igreja eclesiástica, e agora eu tô indo pra gestão pública. Que maravilha. Que maravilha, Belinha. Mas você sente alguma falta, assim, no jovem? Você, assim... o que a gente pode fazer com a juventude hoje, dentro da pegada cristã? O que é que a gente pode levar? O que é que a gente pode... O que é que você vê na sua visão como uma jovem da igreja? O que é que a gente pode fazer com o jovem hoje em dia para ativar esse jovem? Sim. Fazer esse jovem um revolucionário, né? Sim. Mas dentro do princípio. Dentro do princípio. Em todas as áreas, não somente na igreja. Dentro de casa, né? Sim. Assumir essa postura, lá fora na universidade, aonde ele estiver trabalhando, dentro do shopping, né? Porque, por exemplo, eu estava vendo... na semana passada, um pastor falando a respeito da diferença, né, dos crentes jovens do passado e de hoje. Por exemplo, antigamente se olhava para a vida do jovem ou do homem de Deus, você Sim. identificava logo, aquele ali Sim. é crente. Hoje em dia você não sabe. Não tem, Né? Você não sabe. Você vê o jovem que é tatuado, você vê o jovem que tem o brinco, mas ele é crente. Alguns... ele é crente, ele tem uma vida cristã fortalecida. Alguns pastores, né? Alguns pastores, Então, assim, existe algumas coisas ali da vida do jovem que precisa ser trabalhado. O cara pode ser tatuado, o cara pode ter o brinco dele, mas ele precisa ter o princípio, a fé dele Sim. fundamentada. Você vê que falta alguma coisa? A juventude, ela é movimento, você sabe, né, Luz? Então, ela quer estar movimentada o tempo todo. Como é que a gente engaja esse jovem no reino de Deus? É fazendo movimentos que direcionem ele para o reino. Então, ter uma constância, assim, indo para o básico, né? Ter uma constância na igreja de rede de jovens, todos os sábados, fazer programações trimestrais ou semestrais a cada 6 meses, de conferências, de congressos, porque isso é o que o jovem vê que está movimentado. Ele olha e fala assim, ele olha ao lado, vê ali 300 jovens ao lado dele, fala, eu não estou sozinho nessa. Então, ele se sente motivado a continuar, ter esse movimento. E não é ter somente o básico, aquela coisa corrida, mas fazer o diferente, né? Colocar uma música diferente, colocar uma programação diferente, uma pessoa que fala diferente ali, porque é o que vai gerar um movimento. E aí, esse movimento, ele vai
movimentando outras pessoas e, consequentemente, eles vão querer todos ficar engajados na igreja, no reino, vão começar a servir, vão querer começar a participar ali. Não, eu quero participar, eu quero fazer uma oração no culto, eu quero ganhar uma vida, eu quero discipular uma pessoa. E eles vão começando a se engajar no reino. E se despertar. E fortalecer, exatamente. Tudo isso porque existe o movimento. Se for uma coisa parada, vixe, um sábado... Aí depois não tem, aí aquela mesma coisa, eles não vão despertar esse interesse de participar. Eles vão, mas quando tem um movimento, quando tem aquela coisa legal, não é pra ser um show, né? Não é pra ser o que o mundo apresenta, mas é ser uma programação pra juventude, pro jovem. Não se modernizar, mas se modernizar. Modernizar. Quando faz o culto de mulheres na igreja, a igreja fica toda rosa. A palavra é pra mulher, tem gente que leva pessoas para palestrarem sobre mulher, autocuidado, sobre maternidade. É algo diferente. Sim. Quando faz para os homens, da mesma forma. Quando faz rede de empreendedores, a gente faz uma rede totalmente diferente. Então, por que para a juventude não pode ser adaptada para o jovem? Então, colocar uma música diferente, com uma iluminação diferente, uma ministração que não é todo mundo padrão ali, mas que o pregador, né, vai lá embaixo, conversa com os jovens e faz um layout diferente nas cadeiras. Então, trazer essa diferenciação, né? Trazer algo diferente, assim. E o básico funciona. Só de mudar a cadeira já é diferente. Já é diferente. Já muda tudo. Muda a cor do culto, já é algo diferente. E aí, fazer o movimento acontecer, incentivar os jovens a estarem em movimento, porque eles querem engajar o tempo todo. Lá na nossa juventude, as meninas chegam, né, aí tem o primeiro contato, elas são tímidas, né, os jovens, os adolescentes. Aí a gente vai, conversa, olha, vem pra cá, vai ter Radix. Na nossa juventude é Radix, o nome é Radix, a rede jovem, que significa raiz. E aí a gente fala, vai ter próximo sábado. Os que não são crentes, né? Se você quiser vir, tudo, vai ser bem legal. Tu gostou? A Maria fala que gostou. Eu falo, próximo sábado tem de novo. Então aparece aqui que eu quero te ver. Se eu não te ver aqui, eu vou pedir pra dar um cascudo em ti. E aí, quando ele aparece de novo, ele vê, poxa, eu tava com saudade de viver isso aqui de novo. E aí ele já vem de novo uma terceira vez e fala, eu quero pertencer a esse lugar. E aí quando ele começa a pertencer, ele vê as pessoas ali ajudando na mídia, na recepção, ajudando na intercessão, na cantina, ajudando. Aí ele olha e fala, eu quero ajudar também, eu sei fazer isso, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero ser amigo dessa galera, eu quero estar junto, eu quero estar perto. E aí ele entra pra mídia, mas pra entrar pra mídia tem que fazer um encontro. Então ele vai pro encontro, e aí ele vai começando a se firmar, entra numa célula, aí ele começa a ser liderado, ele começa a se firmar. Tudo isso porque teve um movimento na rede de jovens. Então, trazer esse movimento faz com que o jovem queira estar dentro da igreja e ele dentro da igreja vai crescendo espiritualmente. Legal, Belinha. Olha, você é jovem. Sim. Tá envolvida em muita coisa aí, né? Sim, muito. Mas você não pode deixar de ser jovem. É verdade. Eu já percebi, eu te sigo nas redes sociais, né? Siga Isabela Rocha, tá bom? Eu já te sigo na rede social, você é jovem. O jovem também tem que curtir. Sim. Né? Tem um momento de lazer, né? Tem que ter seu momento de lazer. Olha, eu já te vi correndo na beira-mar. Eu gosto. Eu já te vi... no jogo. No futebol. Já te vi na lanchonete, já te vi em cinema. O que é que você gosta mais de fazer? Assim, como jovem, né? Sim. Você falou da política, falou do estudo, falou da igreja. Aí a diversão. Qual é a diversão da Belinha? Bom, eu gosto muito de sair mais assim ao ar livre, né? Principalmente com meus pais em família, porque eu vejo que é o momento que a gente tem que aproveitar, que a gente tá em família, né, com eles. E aí eu gosto bastante de fazer coisas ao ar livre. Então, eu gosto muito de correr e correr cedinho. Então, 5 horas da manhã, eu gosto de correr junto com o nascer do sol. A gente fala assim, Paulo, tu é doido? Eu falo, mas é tão bom. Recado pra todo mundo aí, né? Ó, pessoal, corra 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Tá lotado. A beira-mar, 5 horas da manhã, 5h30 já não tem estacionamento. Se o senhor chegar às 5h30, não estaciona mais. Uma vez eu cheguei 5h35, porque eu saí atrasada de casa, eu rodei 10 minutos pra estacionar lá na beira-mar. Então já não tem estacionamento. Hoje em dia tá sendo, assim, uma das coisas que eu mais tô gostando de fazer é correr, treinar. E aí eu sair pra comer, né? Que o jovem, o crente, ele gosta de comer. Crente, jovem. Então,
tem uma programação, um culto, depois, vamos ali na lanchonetezinha, vamos na açaí ali, vamos comer o pratinho, vamos comer o pastel, ou depois de uma reunião, galera, vamos comer uma pizzazinha. Eu gosto bastante, acho muito bom estar aproveitando momentos, né? Pra mim não é nenhuma programação, assim, meu Deus. Academia, você não falou da academia. Treinar, gosto. Você só fez andar, mas você gosta de puxar o ferro também, né? Gosto de musculação, gosto sim. É bom pra cabeça, né? Ajuda muito a organizar os pensamentos. Mas eu não sou muito de gostar de programações prontas. Eu gosto de momentos, de viver experiência com as pessoas. Então, se eu tô com o senhor aqui comendo um podrão ali na esquina, eu tô achando ótimo porque eu tô na sua companhia. Ou se a gente tá comendo um dos restaurantes mais nobres de Fortaleza, eu também vou estar gostando porque eu tô na sua companhia. Então, pra mim, eu gosto de valorizar a companhia das pessoas, principalmente agora que a gente tá com a agenda muito corrida. Agenda cheia, né? Agenda cheia. E eu quase não tô conseguindo sair pra curtir. E aí, são esses momentos estranhos que a gente consegue. 5 horas da manhã, uma corrida, 10 horas da noite, um treino, ou um cineminha, né? Até com a Ada, que a gente vai essa semana. E aí, a gente tenta ir encaixando, mas legal, gosto de fazer tudo. Belinha, um sonho. Eu tenho um sonho. Ou vários, né? Tenho vários, Qual né? é o seu sonho? Um sonho aquele sonho. Hoje, o sonho está sendo ser vereadora de Fortaleza, né? Conseguir chegar para poder ajudar mais pessoas. Mas eu tenho um sonho também de viajar pelo mundo, assim, pelo Brasil, conhecer todos os estados do Brasil e conhecer todos os lugares bonitos para depois a gente conhecer também, fazer um tour ali pela Europa, pelos Estados Unidos. Eu gosto de tudo. Viajar, eu gosto muito disso. O meu sonho, viajar e conhecer esses lugares diferentes, ter esse contato com outras culturas e tá vivendo isso. Meu sonho é formar uma família também, né? Me casar muito bem. Eu já ia perguntar, e o coração? Meu Deus! Tá muito bem, tá calma. Aí o coração, como é que tá esse coração? Tá batendo. Maravilha. Tá bem tranquilo. Eu tenho o sonho de construir uma família, mas nesse momento eu tô muito tranquila, tô na paz, tô bem. Tô na paz, tá tudo tranquilo. Meu pai que brinca bastante lá em casa. Cadê, Belinha? Quando é que tu vai trazer aqui o varão pra eu orar, né, por ele? Pra eu ficar cutucando ele? E eu, calma, pai, vai dar certo, vai chegar. Mas meu sonho é ter uma família, ter um esposo, né, um marido, para eu poder servir a ele, ter uma casa, ter filhos e viver essa vida numa nova fase, né? Mas vai chegar o dia. Você vai conhecer ainda. Em nome de Jesus. Vou orar por ele. Olha lá se ele não estiver assistindo já, né? É verdade, eu vou orar por você. Uma cor, Belinha, uma cor que te chama atenção, que você mais gosta. A cor que eu mais gosto é bem assim, todo mundo identifica, eu gosto muito de preto. Jovem, né? Então, não sei, eu gosto muito de preto. Mas eu estou usando bastante azul e branco. Então, eu gosto muito de azul e branco. Mas por quê? Porque tá representando essa fase da minha vida, né? Esse projeto, essa proposta, e azul do céu, branco da paz. Então, tô gostando bastante de usar essas cores, azul e branco. Mas, por mim, preto tem meu coração. Não sei porquê, mas sempre gostei. Por que a gente gosta de preto, Porque né? o senhor gosta também, né? Aí eu não vim de preto hoje, né? Eu vim! Olha aí, de preto e branco, ó. Tá certo, preto e branco. Falando em preto e branco, assim... Eu ouvi falar que você gosta de um clube ali chamado Meu Deus. Preto e Branco ali. Vozão. Vozão. Eu fui escolhida. Não escolho, fui escolhida. Por que assim, o futebol? Tio Douglas, você gosta de futebol? Foi o senhor que botou esse amor no coração. Foi o senhor o principal incentivador a gostar de futebol, assistir. É o primeiro jogo que eu fui, foi lá no PV, né? Presidente Vargas aqui, aqui no Fortaleza. Foi meu pai quem levou, mas também foi só dessa vez. E eu lembro que eu tinha o quê? 12 anos na época, 11, 12 anos. E o senhor também tava o tio Fabiano, aí tava a Nani, né? A minha mãe foi, o pai levou todo mundo. Vamos pro jogo. Levou todo mundo, aí foi o senhor, enfim. Mas depois também não levou mais. Depois, quando ele foi novamente, quem levou foi a gente, eu e Manu, né, minha irmã. Então, ele levou a primeira vez, mas foi o senhor o maior incentivador ali de gostar de prestar, de estar em jogo. Foi o senhor que levou a gente, nós... eu, Nani, nossa prima, Levi, primo, sua filha Ada e minha irmã Manu, os 5, né? Sobrinhos. Sobrinhos. Então, foi o senhor que
que incentivou essa questão do esporte. E hoje eu amo muito, amo demais e gosto de estar em todos os jogos, né? Inclusive Maravilha. a gente vai, né? Um dia desses aí, né? Vamos. Em breve nós iremos novamente, vai ser bom. Belinha, dá uma palavra aí pro pessoal, pros irmãos que estão assistindo, jovens, homens, mulheres, uma palavra específica, aquilo que vinha no seu coração, para aqueles que estão assistindo na paz, esse podcast que vai te fazer... Com certeza, você que está assistindo, você está crescendo, está abrindo o teu entendimento e Deus está te deixando você bem na paz. Então fala, Belinha, algo do teu coração, um recado que você quer passar para todos aí. Amém. E aí, jovem, tá na paz? Jovem, não tenha medo, não arrefeça, seja ousado, seja corajoso, seja forte, porque o Senhor, Ele é contigo. Aqui no mundo a gente vai passar, sim, por dificuldades, por aflições, mas tenha de bom ânimo, porque o maior de todos, o Rei dos Reis, Ele já venceu na cruz do Calvário tudo o que poderia nos prender. Então, você não precisa ser cativo desse mundo, você não precisa ser cativo das ideologias desse mundo, não precisa ser cativo das ideias e ensinos desse mundo, mas você tem a liberdade em Jesus de ser livre na sua mente, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Jesus, ele trouxe essa liberdade para você. Então, seja corajoso, seja ousado, viva os princípios, cumpra os valores do Senhor, viva aquilo que Deus designou para tua vida, porque se Ele te deu a visão, se Ele te deu o propósito, Ele vai prover e Ele vai te sustentar. Então, seja forte, seja corajoso, seja ousado, porque nós precisamos de Josués e Calebs. Nós temos vários Moisés aqui, como o pastor Douglas, um Moisés que abrindo o caminho, liderando, trazendo ali a liderança sobre vários Josués e Calebs jovens. E pra gente ser um Josué e Caleb, a gente precisa ser ousado e cumprir aquilo que Deus quer que a gente cumpra. Então, seja ousado, seja corajoso e medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Belinha. Amém. Obrigado pela sua participação aqui Na Paz. Olha, abrilhantou demais, esclareceu. Olha, já deixa o convite aberto, tá? Para o próximo. Amém. A gente tem muita coisa para conversar. Se Deus quiser, quando a gente já estiver na vitória. Pronto, comemorar essa vitória em nome de Jesus. Você é uma representante nossa. Amém. Você tem sido um referencial, maravilhosa. Eu agradeço demais por você ter aceitado o convite, ter vindo para o Na Paz. Eu acredito que vai abençoar muitas pessoas que vão assistir, tá bom? Tá Obrigado bom. de coração. Obrigada, então, eu agradeço. Obrigado, pessoal que está em casa também, que chegou até aqui, né? Show. Obrigada, gente. Um beijo. Show. Valeu, pessoal. Olha, você que está assistindo aí, segue a gente nas nossas redes sociais. Olha, se você é um empresário, quer apoiar esse projeto, chega junto com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe e fica na paz.